Quantas vezes já ouvimos uma história de levantar os mortos e enquanto alguns acreditam que esses fatos foram reais, outros mais céticos dizem que não. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje a gente vai continuar a história que a gente deu início no domingo passado, que é a residência mal-assombrada dos Snedekers. Lembra que, hipoteticamente falando, eu esperei até a edição pra descobrir que eu ia dividir esse vídeo em dois? Então, gente, não é nem como se eu tivesse aqui sem maquiagem na edição, só com a mesma blusa pra enganar vocês. E, sem mais delongas, então, vamos recapitular o que aconteceu no episódio anterior. No episódio anterior, a gente falou da família Snedeker, que tinha 4 filhos e que morava no estado de Nova York, quando então o seu filho mais velho desenvolveu um tipo de câncer muito raro chamado doença de Hodgkin, que é um câncer que se espalha no sistema linfático. A família teve então que se mudar para Connecticut, onde eles estariam mais perto do hospital onde os tratamentos ocorriam todos os dias. E a gente descobriu que essa casa não era muito uma casa tão legal. E isso porque ela costumava ser uma casa funerária antes da família se mudar, uma coisa que os Snedekers falam que eles não sabiam antes deles se mudarem, e as pessoas, no caso os proprietários e o pessoal da imobiliária, fala que eles sempre souberam, E aí a gente viu que alguns eventos sobrenaturais começaram a acontecer. Se você ainda não viu a parte 1, volta lá, eu estou maquiada, ok? Mas, se você já viu a parte 1, então você fica aqui, agora sem mais delongas, a Jéssica maquiada. Lá estava outra noite o Bob e o Paul dormindo no porão. E lembrando, que então eles só podem dormir agora com o abajur ligado, porque o pai tirou todas as luzes do porão, E aí eles estão dormindo, a luz do abajur tá ligada, e aí as luzes do porão, que está sem lâmpadas, começam a acender. Aí o Bob tá dormindo, Aí ele acorda e ele vira. No que ele vira pra escada, ele vê a Connie, que é a irmã, e ela tá acendendo e apagando a luz, Então tá liga, desliga, desliga. E beleza, no que ela acende e apaga a luz do porão do teto, que o pai tinha tirado todas as lâmpadas, todas elas estavam acendendo e apagando. E aí o Paul também acorda e vê a mesma coisa. E aí eles ficam assim desesperados, Aí, só que eles não ficam desesperados, eles ficam desesperados que a luz tá acendendo, porque afinal de contas eles estão vendo que é a Connie. Aí o Bob, para, Connie! E aí a Connie sai correndo escada acima, E aí o Bob sai correndo atrás dela. E ele, Connie, volta aqui! No que ele sai, ali do porão, o porão, ele meio que dava pra um corredor, só que assim, era visível da sala quem estava chegando no porão. Porque a porta do porão era do lado da porta de entrada e a sala tinha visibilidade pra essa área. Então ele sai correndo, Connie, volta aqui! E na hora que ele sobe, que ele sai do porão, os pais estão bem na sala. Então eles veem o Bob, acordado. Eles, o que tá acontecendo? Aí o Bob fala, a Connie, cara, ela tá enchendo o saco lá embaixo. E eles, como assim a Connie tá enchendo o saco lá embaixo? Ela tá dormindo há 2 horas no quarto dela. E aí o Bob, não tem como, ela tava lá embaixo agora, acendendo e apagando a luz. Bem assim, esse faz... Ok, vamos lá ver então. E eles levam o Bob até o quarto da Connie. O Bob entra no quarto da Connie e a Connie tá assim, apagada, Parece que tomou, sei lá, o que? Xanax. Tá loucona, Não tá loucona, Mas é uma criança, crianças dormem profundamente, Você pode pegar uma criança, tacar a cabeça dela assim, acidentalmente na parede, carregando ela, e ela vai continuar dormindo, porque é isso, Quisera nós, adultos, sermos crianças para dormir tão bem, mas infelizmente não é isso que acontece. Bom, de qualquer forma, então, o Bob vê que isso está acontecendo e aí é que ele começa a se desesperar. Nisso, que ele saiu e tudo isso estava acontecendo do lado de fora do porão, o Paul, ele já estava muito pé da vida, ele já estava exausto, Em primeiro lugar, o menino tá fazendo esses tratamentos horríveis, tá dando... Tá debilitado, ele tá fragilizado, Assim, se vocês já assistiram Breaking Bad, vocês sabem, A pessoa vomita muito, a pessoa tem sequelas depois, que não são boas, a pessoa emagrece, perde muito peso, e o Paul, ele já tava exausto, ele já tava assim, cara, eu não aguento mais, eu tento dormir, esses homens ficam aparecendo pra mim, eu não aguento mais. Então, nesse momento que o irmão saiu, tava todo mundo lá em cima, o Paul vai até o necrotério e ele meio que desafia a entidade que estava fazendo isso.
Não se sabe exatamente o que ele falou com essa entidade, né? Porque ele que contou depois, mais tarde, para os irmãos, e ele não se lembrava tão claramente. Então, assim, o que o Bob, que era o melhor amigo do Paul, falou é que ele falou com a entidade. Ele foi no necrotério e ele confrontou essa entidade. E a partir desse momento, o Paul nunca mais foi o mesmo. Até tudo acabar, e depois eu conto dessa parte. Mas enfim, ok, então Paul nunca mais foi o mesmo. Tudo começou com o Paul ficando cada vez mais recluso, né? Então, assim, ele parou de falar com o Bob, que era o melhor amigo, ele parou de falar com os pais, com os outros irmãos, ele só falava o necessário. Então alguém falava, ah, meu filho, como que você tá? Ele, bem. Ah, meu filho, como foi seu dia? Bom. E ele só trocava essas conversas. E aí, é nessa mesma época que o pai já não tá mais aguentando e o Bob fala, pai, eu não quero mais ficar lá embaixo, eu quero trocar de quarto. E aí o pai fala, não, beleza, vai, procura um quarto pra você, menino. E aí o Bob tira oficialmente então a cama dele daquele quarto e ele vai pro quarto de cima com os irmãos. E aí o que acontece? Aí ele fala o seguinte pro Paul, cara, você tem certeza que você não quer vir? Não fica aqui no porão sozinho, você tá maluco? Só que o Paul fala, não, eu quero ficar aqui sozinho. Ok, eu tenho gostos peculiares, você não entenderia. Então me mostra. Não, brincadeira. Mas ele, ele prefere ficar no porão sozinho. E aí, o Bob acha isso super estranho, mas ok, ele respeita a decisão do irmão. Só que a partir desse momento aí que o irmão quer ficar sozinho no porão, ele meio que não sai mais do porão. Ele só sai do porão quando a família obriga ele a sair do porão. E sempre que ele sai do porão porque a família está obrigando, ele começa a brigar com a família, né? Então, assim, ele não era mais a mesma pessoa que ele era antes. Antes da doença, ele era um menino popular, ele praticava esportes e tudo mais. Depois da doença, né, ele já era um menino, assim, que ficava com a família. Mas, de qualquer forma, ele cuidava dos irmãos, ele brincava com os irmãos, ele falava pra mãe as coisas que estavam acontecendo na vida dele, ele falava pro pai, ele era uma criança comunicativa. Tanto é que aí, né, todos os filhos estão contando tudo que eles estão vendo pros pais, os pais que não querem ouvir. Só que o que acontece? Depois disso, o Paul, ele meio que fica recluso no porão, ele não quer sair do porão, e toda vez que ele sai do porão, porque os pais estão obrigando, ele começa a brigar com os pais e tipo assim, revidar, tá? Não assim, batendo nos pais ou nada disso, ele tá bravo, né? Ele começa a gritar com os pais, começa a gritar com os irmãos, ele não quer conversa mais com ninguém, né? Então, o comportamento dele muda dessa forma. Bom, então o Paul estava completamente mudado. O Bob tinha saído do porão, o Paul escolheu ficar ali no porão mesmo, até porque a alma dele já tinha sido tomada pelo próprio Satanás, né? Mas ok. Não, calma, gente, a gente não sabe disso. E outra mudança que a família presenciou é que, além de estar respondão, o filho também agora começou a usar só roupas mais escuras. Então ele só trabalhava com preto ou cinza muito, muito escuro. Ele se distanciou de todo mundo e o Bob perdeu o melhor amigo dele. Lembrando que todos os filhos continuavam vendo essas entidades que estavam passando por ali, né? Eu tenho uma teoria, ok? A minha teoria é a seguinte, gente. Basicamente, essas crianças, eles são mais novos, certo? Então você tem uma irmã que é pequenininha, você tem um irmão que ainda é criança, você tem um pré-adolescente e você tem um menino mais velho, tinha 14 anos ali quando tudo começou a acontecer, certo? Então pensa comigo. Geralmente, as crianças, elas têm mais sensibilidade e elas conseguem ver coisas que outras pessoas não conseguem, né? Elas são mais sensitivas, geralmente. A mãe não via nada. Ela percebia que tinha alguma coisa estranha acontecendo na casa, mas ela só via coisas físicas, certo? Então, objetos. E o pai mesmo, ele não acreditava em nada, ele não passava muito tempo ali na casa, ele estava trabalhando e tudo mais, né? Quem passava mais tempo ali era a mãe, porque ela tinha que cuidar dos filhos, alimentar, ela também trabalhava, mas assim, ela percebia as coisas que estavam acontecendo na casa, porque é a casa, né? E aí, o que acontece? Eu tenho essa teoria de que estavam todas as crianças vendo essas coisas porque justamente eles eram mais novos e eram mais sensitivos, certo? Então,
essa é a minha teoria, não sei, me falem o que vocês acham nos comentários, né? Vocês acham que, sei lá, primeiro, vocês acham que a história, né, é real, que a história não é? Vocês acham que essa teoria tá certa? Qual que é a teoria de vocês? Eu quero ouvir a teoria de vocês, porque eu tô muito curiosa quanto a isso. Eu vou falar mais pra frente, eu vou fazer uma análise, né, do que eu pesquisei, ok? E eu quero saber o que vocês acham deste caso especificamente. Mas enfim, então continuando. Então o Paul tava muito estranho e foi nessa época que a Teresa, ok? Que é a prima, né? Que é a sobrinha da Karen, veio morar com a família. Os pais dela estavam se divorciando, então ela achou melhor, né? Deixar eles assim um pouco... Ok, eu vou morar com a minha tia por um tempo. E aí foi isso que aconteceu. A Teresa veio. Quando a Teresa veio, ela era mais ou menos da idade do Bob e do Paul. Então, assim, ela gostava muito de brincar com os primos, ela convivia com os primos, era uma convivência boa. E é isso, né? Então, a primeira coisa que ela quis fazer era tipo, o Bob, nossa, né? Que legal e tal, o que tá acontecendo e tal, cadê o Paul? E aí, é que o Bob falou, cara, ele tá meio estranho, vou ser sincero com você, ok? Tá acontecendo essas coisas estranhas, tá... nem a minha mãe, nem meu pai acreditam na gente e tal, tá tudo acontecendo no porão, e o Paul agora ele só quer ficar sozinho, não quer mais falar com ninguém, e é isso, a vida que segue, né? E beleza. E aí a Teresa, então, ela começa a passar mais tempo com o Paul. Ela, cara, não, nada a ver, o Paul não é assim, tem alguma coisa acontecendo, ele tá triste, tem alguma coisa afligindo ele, então ela quer descobrir o que tá acontecendo. Então a Teresa, ela começa meio que tentar interrogar o Paul pra tentar descobrir o que tá acontecendo, o que tava afligindo ele. E o Paul, né, como não guardava segredos nenhum pra ninguém, apesar dos pais não acreditarem neles, ele foi e se abriu, né, contou pra prima o que tava acontecendo. Ele falou, é o seguinte, né, tudo começou quando a gente se mudou pra essa casa e tal, né, ouvi a voz, não sei o que, não sei o que, não sei o que, esse cara do terno aí, não dá, né, assim. Aí ele foi e contou, e ele falou o seguinte, só que desde que o Bob se mudou do quarto, o homem de terno fica vindo para o pé da minha cama, e agora o homem de terno, de acordo com o Paul, estava mandando ele fazer coisas horríveis e nefastas com a família dele. E aí, né, coisas que envolvem, tipo, tirar a vida da família, no caso, né? E aí, ele falava o seguinte, e ele fica mandando eu fazer essas coisas e fazer essas coisas. E ele falou que se eu não fizer essas coisas, ele vai me matar. Ele falou bem assim. Então tinha esse homem de terno, né, que ficava ameaçando o Paul, basicamente. E aí chegou num ponto que o Paul, ele tava também com um caderno, e nesse caderno ele tava fazendo muitos desenhos macabros, ele tava fazendo poemas macabros e tudo mais, e nesses poemas ele descrevia o que o homem de terno mandava ele fazer especificamente, graficamente, com a família dele. E a Teresa acaba achando esse caderno. Ela então fica super preocupada, ela sabe que o Paul não está bem, né? E ela vai e leva essa preocupação pra tia. Só que assim, ela não quer trair a confiança do primo dela, né? Ela sabe que eles estão passando por um momento muito difícil. O Paul está ainda em tratamento e tá difícil e tudo mais, né? Inclusive, uma coisa que eu não tinha falado, ao redor dessa época que o Paul, ele começa a ficar meio emo, assim, né, e tudo mais, mas um emo mais gótico, né, ele começa a melhorar no tratamento. Então eles descobrem que ele tem que fazer menos tratamentos agora e o câncer começa a regredir. Então é uma coisa maravilhosa, né? Então, só que o Paul, ele fica tipo assim... deprimido, né, e tudo mais. O que, tipo, se você assistiu Breaking Bad, você sabe que muitos pacientes que entram, né, nessa regressão do câncer, assim, tal, que o câncer começa a diminuir de tamanho, eles começam a ficar meio que deprimidos e tudo mais, é uma coisa comum. Só que, assim, tinha alguma coisa afetando esse menino. Você pode falar que é o fato dele ser adolescente, né, de tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo na vida dele? Pode, mas eu prefiro acreditar que tem alguma entidade ali naquela casa. Bom, então o que acontece? Depois de muito pensar, a Teresa, então, ela decide contar pra mãe. Ela não fala nada do caderno, né? Ela só fala o seguinte, olha, ele tá tendo pensamentos muito sombrios e tudo mais, eu tô preocupada com o Paul. E a mãe, a Karen, ela vai e aí a menina fala, mas por favor, pelo amor de Deus, não fala que eu falei nada pra você, ok? Finge que
você nunca ouviu isso de mim, tá? E aí a Karen, ela começa a pensar, ela nem fala com o Ed sobre isso, ela começa a pensar que pode ser algum efeito colateral do tratamento, né? Então ela vai no médico, ela fala, se ele tá fazendo a químio e tudo mais, né, aquele tratamento todo que ele tinha feito no passado, isso pode fazer com que ele tenha alucinações ou alguma coisa assim? E o médico, não existe efeito colateral nenhum de químio nenhuma no mundo que vai fazer a pessoa ter alucinações, né? Isso não é uma coisa que procede. E aí ela começa a achar que o filho tá ficando lelé da cuca, né? Então ela começa a achar que ele tá com algum distúrbio psicológico e ela fala, caraca, agora a gente vai ter que começar a pagar um psiquiatra. Então ela deixa isso meio na surdina e começa a observar o Paul. Só que, gente, o Paul, ele começa a ficar tão violento, mas tão violento, ok, com a família, que eles literalmente escolheram deixar ele mais afastado mesmo. Então ele tava, né, continuava da mesma forma. Não tava sociável, só falava com a irmã, com a prima, porque ela vinha falar com ele, interrogar ele, basicamente, né, e tudo mais. E assim, ele tava meio bravo mesmo com todo mundo, ok? Numa dessas que a prima tá no porão falando com o Paul, ele começa a agir de uma forma muito estranha, ok? E eu tenho que me policiar muito, porque vocês sabem que eu só falo as coisas, né? Então, por exemplo, tem umas coisas, eu sei que o YouTube não quer que a gente fale. Não que eu seja, né, monetizada, mas essa eu não vou falar. Eu vou descrever e espero que vocês entendam. Tem uma vez que a prima está no porão com o Paul e ele começa a acariciá-la de forma provocante. Se é que me entendem. E ela, pô, cara, você tá louco? Eu sou sua prima, o que você tá fazendo? E ele começa a perseguir ela pelo porão, ok? Ele tá tentando praticar um ato não consensual com a prima. E ela sai correndo, gritando do porão. E aí a mãe, o que tá acontecendo e tal? Aí ela, ele tá tentando me atacar e tal. E aí eles meio que, tipo, param de se falar. A Teresa e o Paul. E aí, a prima, a Teresa, ela tá realmente, assim, ela acredita no primo, né? Ela acredita em todos os primos, eles estão vendo coisas e ela começa a sentir medo da casa. E aí, no que ela sente medo da casa, a tia dela vai e dá um rosário pra ela, né? E pro Bob, porque o Bob, ele também não tava mais conseguindo dormir. Inclusive, nenhum dos filhos eles estavam todos dormindo no mesmo lugar, morrendo de medo, e eles não queriam dormir no quarto, porque no quarto, né, tinham outras entidades que apareciam pra eles. Então os filhos todos, os 3 filhos, né, o Mark, a Connie e o Bob, eles estavam dormindo na sala. E o pai já tinha desistido mesmo, né? Cara, fazer o quê? E aí, o que acontece? A mãe deu o crucifixo pro Bob e ela deu o crucifixo... Ela deu o rosário pro Bob e ela deu o rosário para a Teresa. E a Teresa, ela tava dormindo com o rosário ao redor do pescoço dela. Uma coisa que eu sempre ouvi dizer que você não deve fazer, porque senão você nunca vai se casar. E também não pode colocar na cabeceira da sua cama. Não sei por quê. Já ouvi isso. Não sei se é verdade, né? Pode ser que seja um tipo de simpatia, não sei. Bom, então ela tava dormindo com esse crucifixo ao redor da cama. Do pescoço dela. E aí teve essa noite que o Paul entra no quarto da prima. Ela tá dormindo. E ele começa a puxar as cobertas. E ela começa a puxar as cobertas de volta, assim, tipo... dormindo ainda, né? E ela sente o crucifixo levantar. No que ela acorda, porque o crucifixo tá sendo levantado do pescoço dela, ela vê o Paul no pé da cama. E ele tenta de novo praticar atos indescritíveis sem o consentimento dela, que realmente não ia dar o consentimento porque ela é prima dele, né? E aí ela começa a gritar, começa a chutar ele, começa a lutar com ele começa a tentar forçá-la, né? E aí como ela está gritando, todo mundo vem pro quarto, a Karen vem pro quarto, o Ed vem pro quarto, eles, o que tá acontecendo aqui? E aí eles veem o que estava acontecendo, que o filho estava tentando fazer aquilo, e é então que eles decidem que o filho tem que ser expulso da casa. Eles então decidem levar o Paul até uma instituição psiquiátrica e interná-lo por algum tempo. E aí, antes de sair da casa, quando ele está sendo levado, porque ele não quer sair da casa, o Paul vira pra mãe e fala: agora que você está me tirando dessa casa, ele vai vir atrás de vocês. Ele vira e fala isso pra mãe. Aí a mãe tipo gela, porque naquele momento ela sentiu que o Paul estava dando um aviso. E aí, né, eles levam o Paul até essa ala psiquiátrica, essa instituição psiquiátrica, eles
deixam o filho lá e eles voltam pra casa. No que eles voltam pra casa, já tá perto do turno do pai começar. Então ele pega o carro, vai lá, tchau, amor, tô indo pro trabalho, beleza. E aí, é nesse momento que a Karen, os filhos, né, os outros filhos, e a Teresa, que era mais velha, estava cuidando dos filhos, já estavam todos na cama dormindo. E é nesse momento que a Karen, ela decide ir até o porão. Ela disse que ela senta na escada do porão e ela começa a sentir muito frio. E ela vira pro que fosse, que estivesse ali e fala, não, eu tenho certeza que meu filho não é louco. Meu filho não é louco. Então, ela desafia, eu não vou falar o que ela falou, porque eu não quero, né, que aconteça nada aqui. Então, ela vira pra entidade e desafia o que quer que fosse que estivesse naquela casa, lá em Connecticut, ok? Se mostrasse pra ela. E ela fala que naquele momento ela tava com a mente aberta, ela realmente estava tentando enxergar, só que ela não via nada. Ela falava assim, eu tava olhando pra todos os lados, eu tava tentando ver, mas eu não conseguia ver nada naquele momento. Eu só senti um frio horrível que começou a vir e ao meu redor inteiro, né? E eu tava com muito frio, tava até saindo fumacinha da minha boca, né? Que ela falou na entrevista depois. E ela disse que ela começou a sentir esse frio e ela ficou ali umas 2 horas, mas ela não conseguia ver nada. Então ela simplesmente falou que o que quer que fosse aquela entidade, que parasse de abusar dos filhos dela, que parasse de assustar os filhos dela. E aí ela, né, vida que segue, foi lá pra cima tomar um banho. No que ela tá tomando um banho, ao mesmo tempo acontece uma coisa com a Teresa, que é a prima, né? A sobrinha da Karen. A Teresa tá dormindo e de novo ela sente o rosário dela levantar. E aí ela, né, tentando dormir, só que de novo ele levanta assim, ó, do pescoço dela com mais violência, só que sem arrebentar. E ela sente como se ela tivesse meio que sendo enforcada, assim, né? Não enforcada, mas é desconfortável, né? Então ela acorda. No que ela acorda, ela vê um incubus, que para quem não lembra o que era, vocês podem voltar no episódio do Smurl. Lá eu descrevo um sucubus, aqui eu vou descrever da melhor forma que eu puder, por conta do YouTube, o que é um incubus. É um demônio masculino, ok? O sucubus é um demônio feminino, que não é que ele é masculino ou feminino, ele assume aquela forma, né, feminina ou masculina, no caso o incubus masculino, no caso o sucubus feminino, e através do ato reprodutivo, ok? Com o ser humano dormente, esses demônios tentam sugar a força vital. Então ela sente que tem essa coisa ali tentando atacá-la novamente. E ela começa a, né, tentar lutar o máximo que ela pode, só que ela tá meio que paralisada, ela não consegue lutar. E ao mesmo tempo, a tia tá no chuveiro, tá tomando banho, e a mesma coisa, ela é atacada por um incubus. Só que a tia tá acordada, a tia consegue se mexer. Só que ela sente que essa coisa está prendendo ela contra a parede do box. Então o que acontece? A prima, Teresa, finalmente ela consegue se voltar para os seus sensos, consegue fugir do quarto dela e ela vai ajudar a tia. Então as duas estão sendo atacadas ativamente e a tia tá vendo o que tá acontecendo. A Karen está vendo finalmente o que tá acontecendo. Ela não vê nada nesse momento, mas ela sentiu que tinha alguma coisa de fato ali, certo? E aí, o que acontece? A mesma coisa que tá atacando as duas também seguiu o Ed até o trabalho. Então o Ed está lá no trabalho dele, ele tá dentro do escritório, né? E tinha uma janela no escritório e ele tá ali trabalhando, trabalhando. E aí, do nada, o carro dele que tá no estacionamento liga. E ele liga o farol. E ele, estão tentando roubar meu carro, meu? O que tá acontecendo? E aí o carro vem em direção ao escritório e, bate assim na parede. O Ed não é atingido, não acontece nada com ele, mas ele fica tipo assim, o que aconteceu, cara? Não tinha ninguém e tal, o carro se dirigiu sozinho, e ele fica assustado com aquilo, né? Então, enquanto isso na casa, né, a Teresa e a Karen, elas já conseguiram se livrar dessa coisa que estava atacando elas no sentido não consensual, né, e reprodutivo, se é que me entendem. Não reprodutivo, mas de entretenimento. Bom, enfim, elas saem correndo pra cozinha.
E os meninos, lembrando, todas as crianças estavam dormindo na sala. Então ela chegou ali pra cozinha, porque a cozinha tava perto da sala. Ela tá preocupada com os filhos. E aí ela meio que, tipo assim, senta pra observar os filhos na sala. Ela senta na mesa da cozinha pra observar os filhos na sala. E nesse momento começa a tocar o telefone. O telefone toca várias vezes, ela atende rapidamente, né? 5 horas da manhã, né? Não era 5 horas da manhã pra ser exata, mas estava de madrugada nesse momento que tudo tá acontecendo. Ela atende o telefone e é só uma menininha rindo e tipo, respirando. E não falava mais nada. Ela desliga o telefone e ela volta pra mesa. No momento que ela volta pra mesa onde a Teresa estava sentada, a Teresa sente de novo o rosário dela. O rosário dela tá muito ativo, né, gente? Pelo amor. Ela sente o rosário dela sendo puxado pra cima de novo e ele é arrancado do pescoço dela. A Karen presencia isso também porque ela está do lado da Teresa no momento em que isso acontece. E aí quando ele é arrancado assim pra cima, elas, né, viram pra cima assim pra ver o rosário, e é aí que elas veem uma sombra no teto. E essa sombra, que nem também na casa dos Merle, a sombra então ela começa a vir pra cima deles, né, e delas duas no caso, e é nesse momento que a tia, ela não vê, mas a Teresa descreve: eu não vi uma sombra, eu vi um homem de terno. Ela fala bem assim. Então ela começa a ver esse homem de terno e ela começa a gritar porque ele tá vindo na direção delas, né? Então, assim, tá todo mundo sendo atacado, tá essas coisas horríveis acontecendo, e aí quando essa atividade cessa, né, a Karen decide então ligar para o padre da diocese da diocese de Connecticut. Vale a pena enfatizar que eu esqueci de avisar no começo do episódio que assim que o filho, Paul, ele chegou naquela primeira vez na casa e que ele ouviu a voz dele sendo chamada desde o porão, ele fala isso pra mãe, e a mãe então leva ele, né, até a igreja em que ela se casou com o pai do Paul, né? E aí ela leva ele até um padre que tinha oficializado o casamento dos dois para que ele o benzesse. E o padre tinha benzido já o Paul, ok? Então isso já tinha acontecido. Mas enfim, então nesse momento que tá, né, todo esse ataque, toda essa atividade paranormal ali acontecendo, ela vai e liga para a diocese de Connecticut. E ela, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, vocês têm que mandar um padre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles mandam um padre. Aí o padre vai, né, naquele mesmo dia, só que mais tarde, né, então assim, isso tudo tá acontecendo de madrugada, algumas horas mais tarde o padre aparece, e aí o padre vai e escuta a história que ela conta, que a Teresa conta, ele, não, eu acredito em vocês. Agora, vocês têm que fingir que nada disso tá acontecendo. Eu sei como, o quê? Você tá louco, meu irmão? Você não tá acreditando na gente, né? Você tá achando que isso daqui é mó caô? E aí é que tá. Momento aqui de de abrir um parêntese, né? Basicamente, existem essas pessoas, principalmente dentro da Igreja Católica, tá? Que acreditam que se você acreditar e se você reconhecer que tem uma força opressora em algum lugar assombrando essa pessoa, você tá dando força pra essa força, você tá dando força pra força opressora te oprimir, ok? Então ele falou que, tipo, se elas tentassem ignorar e fingir que nada estava acontecendo, a força opressora, ou melhor, eu vou falar entidade, ok? A entidade ia perder a força que ela tinha. E aí, beleza, né? Aí elas duas falam, mas é impossível, não tem como você ajudar a gente de outra forma? Ele, não tem, infelizmente é isso, vida que segue, ou é isso, ou é nada. Mas que ótimo. E assim, né, vamos pensar, se vocês lembrarem do filme Constantine, com o lindo Keanu Reeves, né, basicamente você tinha lá a personagem que era interpretada pela Rachel Weisz, né, e ela era uma irmã gêmea, então tinha a Angela e tinha a Isabel, e elas duas eram videntes quando elas eram pequenas, só que enquanto a Angela fingia que ela não tava vendo e ignorava, a Isabel, ela falava, mãe, pai, nossa, eu tô vendo alguém, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí os pais acabam internando ela numa ala psiquiátrica, e ela até falava, né, pra irmã, fala pra eles que você também tá vendo, e ela, não tô vendo nada. Eventualmente, se vocês pararem pra pensar, realmente a Angela parou de ver as coisas, e a Isabel continuou vendo as coisas, então assim, é o Constantine? É fictício? Sim, mas entendeu que tem caroço nesse angu? Não sei, né? Alguma coisa assim pode ser que esteja correto. Mas o fato é que o padre não tentou ajudá-las de outra forma, ele simplesmente deu esse conselho e tchau.
Então, enfurecidas com a incapacidade desse padre de ajudá-las, a Karen, ela lembra que algumas semanas atrás ela tinha visto no jornal, né, uma reportagem sobre um casal aí, que também o marido se chamava Ed, né, e a esposa se chamava Lorraine, né, de sobrenome Warren, e que eles estavam famosos e que a mulher era vidente, o cara era, né, trabalhava com a igreja católica. Então ela vai e liga pra Lorraine. Ela conversa com a Lorraine e a Lorraine, não, beleza, eu vou ir na sua casa, eu vou ver qual é, né? Até porque eles moravam em Connecticut também. Então, assim, não é longe, beleza, tamo indo. Aí, beleza. Quando a Lorraine e o Ed Warren chegam ali pra entrevistar realmente, né, a família, ver o que tá acontecendo, os filhos todos começam a relatar o que eles tinham visto. Lembrando que o Paul não estava mais na casa, ele estava na instituição psiquiátrica desde aquela noite fatídica que ele tentou atacar a própria prima, tá? Beleza. E aí, o que acontece? Aí eles estavam, primeiro tempo, tudo começou com o Paul. O Paul não sei o que, 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 e começaram a contar a história. Do nada, a Lorraine, ela nem espera eles terminarem de contar, ela levanta e ela vai andando. E a Lorraine, em entrevista depois, disse que ela se sentiu atraída pro porão. Eles não tinham mencionado ainda nada sobre o porão, mas ela se sente atraída e ela entra no porão. Na hora que ela entra no porão, ela vai até o quarto que era o necrotério e ela vê a criatura de terno. O homem magro, alto, de terno. E aí, ela disse que naquele momento, ela era uma infestação. Tinha muitas entidades ali dentro. E ela falou, cara, essa coisa que tá aqui é um demônio, é uma entidade muito forte que tá fazendo com que todas essas outras entidades fiquem contidas na casa. E é isso que tá acontecendo. Ela volta lá pra cima e ela fala pro Ed, tá, tem uma infestação demoníaca nessa casa. A gente tem que exorcizar essa casa, tem que exorcizar vocês. Então, os Warren, né, eles juntam a equipe deles de pesquisa, porque já que eles tinham que exorcizar a casa, você só pode, de novo, né, realizar, na verdade, eu acho que o ato do exorcismo, ele nem acontece mais, nessa época ainda acontecia. Só que você só podia oficializar um exorcismo se você tivesse autorização do Vaticano. Para você ter a autorização do Vaticano, você precisava ter essa autorização, né, da diocese, aí depois do bispado e tudo mais, até chegar lá no Vaticano. E para tudo isso acontecer, eles tinham que arranjar evidências, eles tinham que mostrar provas, né, de que realmente tinha ali uma infestação demoníaca acontecendo naquela casa. Então a Lorraine e o Ed, eles trazem a equipe deles, né, pra trabalhar ali, e eles setam, que nem nos filmes mesmo, eles setam todas as câmeras, né, em vários lugares estratégicos, onde acontecia a maior quantidade das atividades paranormais e tudo mais, e aí eles ficam ali por 9 dias. E 9 dias porque eles ficam ali até eles conseguirem alguma evidência. Nesse momento, a Lorraine, ela vira, e o Ed, eles viram pra família Snedeker e eles falam o seguinte, olha, se eu fosse vocês, todo mundo aqui vai dormir na sala. Por quê? Assim, se vocês dormirem na sala e vocês sempre estiverem com várias pessoas ao mesmo tempo, a criatura, a entidade que tá aqui, não vai querer atacar vocês. E aí, nesse momento, a Karen fala, tá, mas por que eles escolheram Paul? E aí a Lorraine fala que, bom, obviamente porque ele tava mais fragilizado. Sempre que você tem uma força demoníaca, ela vai atrás da pessoa na casa que estiver mais fragilizada, tá? E aí, no caso, era o Paul, né? Lembrando, ele estava fisicamente fragilizado. E no momento que a criatura fez o primeiro contato com ele, ele ouviu, né? Então, é isso, né? Por isso que ele tinha escolhido ele. E aí, no caso que o Paul não estava na casa, a criatura agora ia escolher uma outra pessoa. E é nesse momento que o nosso amigo, o Ed, ele vira, né, para a família Snedeker e fala o seguinte, inclusive, porque é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Numa possessão demoníaca, você tem 5 estágios. Eu, Jéssica, vou ler o nome dos estágios porque eu não decorei, já que eu não sou uma demonologista famosa, não é mesmo? Então, o primeiro estágio é usurpação ou invasão. Esse é o estágio em que a força demoníaca, ela vai escolher quem vai ser o indivíduo que ela vai
usurpar, né? Quem vai ser minha vítima agora? Beleza. O segundo estágio, então, é infestação. Nesse estágio, a criatura demoníaca, ela vai isolar esse indivíduo, ok? De todo o resto da família. Lembra que o Paul, ele decidiu que agora ele ia virar emo, ele ia ficar só no porão, não ia falar mais com ninguém, e era isso que ele tava fazendo? Então, né? O terceiro estágio, e eu quero que vocês prestem atenção na história até agora, enquanto eu falo esses estágios, é a opressão. O indivíduo escolhido começa a ficar mais violento, né? E o quarto estágio, então, é a possessão em si, quando o indivíduo perde completamente o controle dele mesmo. Ele não é mais ele que está fazendo as escolhas, mas sim a entidade que está dentro dele. E esse estágio era seguido pelo quinto estágio, que geralmente é a morte do indivíduo escolhido. Então, assim, que bom que eles tiraram o Paul da casa, só que agora esse demônio ia vir para uma outra pessoa da família. E aí, quem estava mais fragilizado, gente? Era a Karen, quem estava mais fragilizada. Ela tinha acabado de, né, passar por essa experiência horrível, o filho dela tinha sido, né, levado para uma instituição psiquiátrica, e tudo isso porque ela não acreditou em momento nenhum em nenhum dos filhos. Então ela estava se culpando, ela estava fragilizada. E a força começa a atacá-la mais fisicamente, né? Depois desses 9 dias que eu falei, que os Warren estavam ali com a equipe dele, os Warren mostram evidência para a diocese, e a diocese, então, afirma que sim, eles precisam de um exorcismo. Enquanto eles estão buscando autorização com o Vaticano, eles mandam um padre. E por quê? Porque primeiro iam os Warren. Quando eles conseguissem evidência, então a diocese mandava um padre que ia investigar o caso. O padre, ele vai com o pressuposto de que não tem nada ali. E aí, o padre investigou, falou com todo mundo, viu a casa, sentiu a casa e tudo mais. E o padre falou pra diocese, essa casa precisa ser investigada mesmo, ok? E esse era o padre, o primeiro padre aí. Aí eles foram e eles meio que designaram um padre, né, como se fosse um departamento de polícia. Eles designaram então um padre que se chamava Padre Richards para a casa. E o Padre Richards ia preparar a casa e a família para o ritual de exorcismo. A primeira coisa que ele fez foi benzer a casa. E quando ele chega no porão, a Karen, né, ela está atrás do padre no porão. E ele vira, né? Ele não vira, ele já tava, né, indo em direção oposta, ela tava atrás dele. Então, no que ele tá, assim, ela vê a camisa dele sendo puxada. Por nada. Por uma força invisível. E o padre sente. No que ele sente, ele olha pra ela olha pra ele e eles não falam nada. Ele fala assim, vai lá pra cima. Não vai não! Ele não vai, não! Tudo isso, de novo, visando prepará-los para o exorcismo. O exorcismo, então, finalmente ocorre. Os Warren são chamados, a família toda está presente, com exceção do Paul, né? E também o padre. E aí, no momento em que eles estão fazendo o exorcismo, essa força demoníaca começa a atacar todo mundo que tá presente. Principalmente as pessoas que estão mais fragilizadas. Nesse caso, a Karen e a Teresa. Então, tem um momento que a Karen é arremessada contra a parede violentamente. Tem um momento que a Teresa, ela é levantada por uma força invisível que tá enforcando ela, tá levantando ela pelo pescoço assim. Umas atividades poltergeist também começam a acontecer nesse momento, no cômodo que eles estão, que no caso era a sala, né? Então, assim, as coisas começam a ser arremessadas. Era uma força que tava realmente ali lutando pra não sair daquela casa, né? E aí, o padre finalmente consegue limpar a casa e tudo mais. E a família Snedeker, eles falam que realmente, naquele momento que, no momento do final do exorcismo, que o exorcismo tinha acabado, eles sentiram, assim, uma paz. A casa que era fria ficou quentinha, né? A luz do sol começou a entrar dentro da casa, a casa começou a ficar até mais clara e tudo mais. E eles sentiram paz, eles sentiram que realmente o que quer que estivesse ali tinha sido expulso, e com essa coisa todas as outras entidades que assombravam a casa. Mas, porém, todavia, entretanto, a família Snedeker decidiu não renovar o contrato, né? Uma coisa que estava acontecendo ao redor dessa mesma época que eles performaram, que eles realizaram o exorcismo, é que a família Snedeker, eles não estavam conseguindo pagar o aluguel, então eles estavam para ser despejados. Eu deixo essa informação aqui porque isso
pode ter a ver com o fato deles quererem sair da casa, né? Mas de qualquer forma, eles decidiram que eles não iam ficar ali. O filho, o Paul, não estava sendo tratado todos os dias e tudo mais, então eles apenas se mudam daquele lugar, né? E aí a família toda relata que nada nunca mais aconteceu com eles depois deles terem saído daquela casa, e que eles sentem que o ritual de exorcismo realmente, de fato, funcionou. Quanto ao Paul, lembrando que ele estava naquela instituição psiquiátrica, ele permaneceu na instituição psiquiátrica até metade do ano, né? No ano que eles estavam e tudo mais, e ele já foi liberado então naquele mesmo ano. Ele estava super bem, não tinha sequelas nenhuma, né? Ele era o antigo Paul mesmo. E, né, é isso. A família viveu feliz para sempre, aparentemente. Só que aí é que está. Essa é a minha análise, né? Eu me baseei num documentário, né? A maior parte das informações eu tirei do documentário, mas eu também me baseei em outros vídeos e também me baseei em entrevistas que saíram no jornal, né? Quando, por exemplo, eu falo o nome real da família, é porque estavam todos nesses jornais diferentes. E aí, basicamente, gente, muitos vizinhos não acreditaram na história. A maioria dos vizinhos acreditava que a família Snedeker estava fazendo isso para atrair atenção, o que é super normal. Sempre que a gente tem um caso envolvendo a Lorraine e o Ed Warren, as pessoas, né, ficam divididas. Muitas pessoas acreditam, muitas pessoas não acreditam. E aí, os vizinhos que moravam imediatamente do lado deles não acreditavam na história. Alguns vizinhos falavam que eles passavam horas e mais horas na varanda rindo e, tipo, só relaxando. E aí eles, por que vocês estão na varanda? Tá tudo certo? Já que, né, aquilo tava acontecendo de madrugada, eles falavam, que a gente não pode entrar, tá aqui acontecendo umas assombrações estranhas, hahaha, né, LOL. E é isso, vida que segue. Outros vizinhos falavam o seguinte, que na verdade eles acreditavam sim que tinha alguma atividade paranormal que estava acontecendo dentro da casa, até porque esses vizinhos já tinham presenciado certos eventos, ok? Dentre eles tem uma mulher que fala que ela via essa entidade brilhante dentro da casa. E ela via pela janela do lado de fora, e também quando ela entrou na casa uma vez, ela também viu essa coisa na escada. Só que essas pessoas que realmente acreditavam na história dos Snedekers, eles falam que é muito possível que eles estivessem exagerando a coisa inteira. Uma outra coisa que os vizinhos falam é o seguinte, não tem como eles não saberem que aquela casa era uma casa funerária antes de eles alugarem. Eles falaram que, lembra aquela placa lá na frente que eu tinha mencionado? Eles falaram que essa placa dizia, abre aspas, aluga-se antiga casa funerária Hallahan. E eles falaram que essa placa, né, essa faixa que estava na frente da casa, ela ficou ali por, tipo, meses e meses e meses, até o momento em que eles alugaram a casa. Então, que não tinha como eles saberem que aquilo não era uma casa funerária. Então, que eles já estavam cientes desde o começo, eles decidiram se mudar e eles inventaram a história inteira porque eles sabiam que era uma casa funerária, né? Muitas pessoas que conheciam eles, não apenas os vizinhos, mas, por exemplo, amigos e tudo mais da família, falavam que realmente a Karen e o Paul, eles gostavam de inventar a história e, se não inventar, aumentar muito dramaticamente o que tinha acontecido com a história, porque eles gostavam de ser o centro das atenções, né? E aí, uma coisa que acontece, e se você for parar pra ver realmente entrevistas com eles, que nem eu fiz, você vê que tem algumas coisas que eles contam versões diferentes. Não assim, versões diferentes, mas uma coisa que tinha acontecido de uma forma no começo, né, quando confrontada, por exemplo, ela fala em uma entrevista, a Karen, que ela e a sobrinha estavam sendo abusadas por uma força incubus, lembra disso? E aí, o entrevistador vira pra elas e fala assim, tá, mas então se vocês estavam sendo abusados, por que você não saiu da casa? Aí ela fala, porque eu não sabia que estava acontecendo isso com a minha sobrinha, dizendo que em outra entrevista ela fala que ela sabia que aquilo estava acontecendo com a sobrinha e que a sobrinha que tinha salvado ela, e tipo, elas estavam cientes que a mesma coisa estava acontecendo com as duas. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Ela meio que assim, quando confrontada, ela muda a versão da história dela algumas vezes. O que não significa que não aconteceu realmente, né? Como alguns vizinhos acreditam, porque eles mesmos já presenciaram certas coisas paranormais naquela casa. E assim, gente, poxa, vamos lá, né? Como que a igreja católica autorizaria um exorcismo dentro de uma casa que não é assombrada, né? Provavelmente a casa
tinha realmente alguma coisa acontecendo ali, né? Assim, eu não sei, não vou influenciar a sua opinião. Se você quiser, você pode pesquisar mais sobre o assunto. O fato é que eu quero ouvir a sua opinião nesses comentários, ok? Você acredita na história da família Snedeker? Agora, uma coisa é certa, né, gente? Basicamente, a família Snedeker ganhou muito dinheiro com essa história toda, porque depois que isso aconteceu, os Warren chegaram pra eles e falaram: olha, tem esse escritor de terror muito famoso que quer escrever uma história sobre a experiência que vocês passaram. Vocês querem compartilhar essa história com ele? E o escritor escreveu a história, né, com base no que eles relataram pra ele, e ele ganhou muito dinheiro, e eles também, consequentemente, ganharam muito dinheiro. O que foi bom pra eles, porque eles perderam muito dinheiro com o tratamento do filho. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acreditam na história dos Snedekers? Deixa nos comentários, sim ou não. Você tem algum relato de história sobrenatural ou de lenda urbana que gostaria de compartilhar comigo? Então, vocês podem entrar em contato comigo de duas formas. Ou vocês mandam um e-mail para mim em espiritosdoalempodcast@gmail.com, ou vocês podem entrar em contato pelo Instagram por meio de uma direct. E no Instagram é @espiritosdoalempodcast. Então, gente, muito obrigada por me acompanharem até aqui. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem, quando eu volto com uma lenda urbana pra vocês. Mas antes, lembrem-se, se vocês forem alugar uma casa, chequem primeiro o porão. Vocês nunca sabem que objetos te indicarão se aquilo era uma casa funerária antes.